Lucas capítulo 6, verso 46 ao 49, diz assim a palavra do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo as enchentes, as tempestades, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio, as tempestades contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Só até aqui. Quero que você feche os teus olhos, quero orar com você mais uma vez. Coloca a mão no teu coração, vamos pedir para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que possamos sair deste lugar melhores em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir a Ti mais uma vez que o Senhor possa nos dar a direção nessa noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração, dando-nos a direção através do Teu Espírito Santo, que nós já podemos, Senhor, sentir e tocá-lo nesse ambiente. Meu Deus, e eu peço a Ti, Pai, que o Senhor traga clareza à Tua palavra no nosso coração, Pai. Aquilo que estava oculto possa ser revelado nessa noite, Pai, através da Tua fiel palavra. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, fique à vontade nesse momento para falar aos nossos corações. Ministra para que possamos sair transformados dessa transmissão em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre uma mensagem, sobre um tema muito importante. E se eu fosse dar um nome a esse tema, é o que eu vou fazer, na verdade. Eu quero que você até anote aí. É um tema que nós ouvimos muito falar nesses últimos anos. E o tema da mensagem é Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa, Minha Vida. É parecido com aquele programa do governo que tem para facilitar a compra da sua casa. Mas aqui nós estamos falando de algo muito maior que isso. Nós estamos falando em algo para nós ganharmos uma vida eterna, uma vida que resplandeça a glória do Senhor. A parábola que nós ouvimos falar aqui a respeito dos dois fundamentos, dos dois alicerces, dos dois tipos de casas, de casas que foram colocadas em diferentes fundações. Jesus ele queria aqui falar com os seus discípulos e falar com todas aquelas pessoas que estavam à sua volta a respeito do que assemelharia a vida de uma pessoa com Deus ou sem Deus. Uma pessoa obediente e uma pessoa desobediente. Uma pessoa que confia plenamente em Deus e uma pessoa que não confia plenamente em Deus. A maior luta nossa nesses dias tem sido pregar o evangelho para os crentes. Por incrível que pareça, essa é a verdade. Porque muitos que não são cristãos, eles, sem entender, eles obedecem os princípios e acabam vivendo muitas coisas na sua vida sem conhecer o princípio, mas sem conhecer, eles aplicam o princípio. Por isso que a nossa maior luta hoje é ministrar principalmente para os crentes, para cristãos. Por quê? Porque nós temos a palavra dentro de nós, habitando dentro de nós, mas, porém, entretanto, muitas vezes nós temos dificuldade para acreditar nela, para crer nela. Se nós pegássemos todos os códigos da Bíblia, se nós pegássemos todas as instruções da Bíblia e aplicássemos a nossa vida ela seria uma vida maravilhosa, ela seria uma vida de ação, uma vida onde nós viveríamos uma vida abundante. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele tem para você, destinado a você, uma vida abundante.
uma vida cheia de expectativa. O maior problema da nossa geração é que a nossa geração ela é muito imediatista. Não é para amanhã, não é para hoje, na verdade é para ontem. Então nós temos essa dificuldade, nós temos esse problema, nós temos essa problemática nos nossos dias. E por isso nós falamos muitas vezes que muitas pessoas elas não têm raiz em Deus, elas não têm raiz em uma igreja, por exemplo, em um lugar, uma denominação, onde ela possa ser cuidada, transformada, onde ela possa ser dirigida nos caminhos do Senhor, por conta dela não ter raízes profundas, porque ela não quer esperar, ela não quer viver cada tempo no seu tempo. Então, por isso, muitas vezes nós passamos por essa dificuldade, por essa luta. E muitas pessoas que nós atendemos, especialmente, nós explicamos a respeito de tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Mas ela acha que tudo aquilo que nós explicamos para ela era para ontem, ou era para hoje, era para agora. E muitas vezes, na verdade, a direção que o Espírito Santo nos dá para falar e abrir o entendimento seu, nosso, porque eu também sou ministrado, muitas vezes não é para agora, mas é para daqui a algum tempo, quem sabe anos. Porque Abraão, quando ele foi chamado para ser pai de multidões, a promessa só se cumpriu na vida dele 25 anos depois. Então, ou seja, nós temos que entender que com Deus nós temos um processo, nós temos uma vida que ela passa por um processo, ela passa por um ciclo, ela passa por um ciclo de crescimento, ela passa por um processo de firmamento, de fundamentos. E nós temos que pegar isso nesses dias, nós temos que trazer para nós isso, e entender que nós estamos passando por dias em que nós precisamos entender a respeito do tempo, da lógica de Deus para a nossa vida. Quando estão entendendo isso, diga amém. Por isso, nessa noite, eu quero falar com você sobre esse tema, minha casa, minha vida. Porque Jesus, quando ele fala sobre esse princípio de fundamentos, ele fala sobre uma casa, ele fala sobre uma vida, ele fala sobre uma pessoa que tem como sua vida, sua casa, alicerçada. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que nós podemos alicerçar a nossa vida, a nossa casa, em dois tipos de alicerces ou de fundamentos. E se você não compreender isso, você vai deixar com que sua casa ela seja firmada em fundamentos os quais não são de Cristo. E o que Cristo quer que você entenda é que os seus firmamentos, os seus fundamentos, eles precisam estar nele. Então, nessa noite, eu quero falar com você que o tipo de casa que somos determina a nossa vida. O tipo de casa, o tipo de fundamento, de fundamento que nós temos, determina como será a nossa vida. Se você for pegar e conversar com um engenheiro, ele vai explicar para você que a parte principal da casa não é aquilo que vemos. Principalmente de um prédio, de uma grande construção, a parte principal não é a que vemos, mas é aquela que está em oculto, é aquela que está embaixo da terra, é aquela que está ali no profundo. Então o que nós temos que entender que na construção a casa perfeita não é a casa mais bonita. Na construção a casa perfeita ela não é a casa mais bonita, mas sim a mais bem alicerçada. A que está com o melhor fundamento, a que está com o melhor alicerce. Então na vida, na construção, para a nossa vida ser uma vida perfeita em Deus, não importa a cor dos nossos olhos, não importa o tom da nossa pele, não importa como é o nosso cabelo, não importa como é o nosso estilo, mas o que mais importa é onde nosso coração está, é onde a nossa vida está alicerçada, é quem está no centro dela, quem está determinando o futuro dela, é quem está determinando para onde iremos. Então entenda que você não precisa ter uma mudança de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Toda construção ela não começa do telhado. Entenda que toda construção ela não começa do telhado, ela não começa das janelas, ela não começa dos detalhes da casa, o que você vai pôr, mas ela começa do alicerce. Um bom construtor, ele pensa primeiramente no alicerce, aquilo que vai sustentar a sua casa, aquilo que vai sustentar aquela construção, aquilo que vai sustentar aquela obra.
Isso que, na maioria das vezes, o mais importante é aquilo que nós não vemos. Pega esse código, pega essa mensagem, pega essa instrução. Aquilo que muitas vezes que é o mais importante para nós é aquilo que nós não estamos vendo. Por isso a Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, e aquilo que não se chegou ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. Entenda nessa noite, de uma vez por todas, que talvez as pessoas não achem você o mais influente. Talvez as pessoas olhem para você e não vejam você o cara mais bonito para pregar, para ministrar, para cuidar de gente, para tocar uma célula, para tocar um pequeno grupo, para pregar o evangelho. Talvez até mesmo você se ache uma pessoa não perfeita para isso. Mas eu quero dizer para você hoje que o mais importante não é aquilo que as pessoas olham e nem aquilo mesmo que você, como você vê, mas o mais importante de tudo é como Deus te vê, é como Deus olha para você, é como Deus te enxerga, é como Deus ele vê você, ele compreende você. Os alicerces da nossa vida têm que estar fundamentado, firmado no Senhor. Quantos creem nisso, diga amém. Não adianta, quero que você entenda que não adianta investir nas paredes, nas decorações, no telhado, se primeiro não tivermos investido nos fundamentos. Não adianta investirmos no telhado, nas paredes primeiro, não adianta investirmos nos detalhes da casa, no acabamento, se nós não pensarmos primeiro no fundamento. Não adianta nada disso se os fundamentos forem frágeis. Até porque se os fundamentos, se aquilo que aonde está firmada a tua casa for frágil, logo que você terminar a construção, ela vai cair. A Bíblia fala que Jesus ele disse que, por que me chamais Senhor, Senhor? Existe um princípio na palavra que para nós estarmos alicerçados e dizermos que de fato somos de Deus, nós precisamos obedecer. O princípio da sabedoria, a Bíblia diz em Provérbios, que é o temor ao Senhor. A Bíblia fala que o princípio de tudo é temer a Deus, é buscar a Deus, é clamar a Deus, é colocar a sua vida, a sua expectativa da sua vida em Deus. O princípio da sabedoria é isso, é o temor ao Senhor. E aqui quando Jesus ele está falando sobre um princípio de obediência. Jesus ele queria falar para aquelas pessoas que estavam ali: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu vos peço? É exatamente isso que nós temos lutado e tentado direcionar a nossa igreja neste tempo. Não adianta nada nós falarmos que cremos em Deus se andamos com medo, com pavor. Não adianta nada falarmos que cremos no Senhor se a nossa vida não condiz com aquilo que nós falamos. Não adianta nada. Porque apesar de tudo isso, Deus não olha o que nós falamos, Deus enxerga o nosso coração. Deus olha para o nosso coração, para dentro de nós. Muitas vezes nós queremos exteriorizar as coisas para dizermos que somos de fato cristãos. Para que as pessoas olhem o telhado, para que as pessoas olhem as janelas, para que as pessoas olhem os detalhes dentro da casa. Mas na verdade o que Jesus procura, o que Deus procura, são pessoas que têm o seu fundamento. O que importa para Deus é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender nesses dias que o que mais agrada ao Senhor é a obediência. Saul, ele tinha uma grande missão de destruir todo o legado dos amalequitas. Se você for estudar sobre a vida de Saul, você vai ver que Deus dá uma ordem a ele: destrua tudo, não traga nada. Só que Saul, ele queria fazer média com os amalequitas. Ele poupou a vida do rei e trouxe algumas coisas que o Senhor pediu para ele não trazer. E no final da história, quando nós lemos, para não me alongar aqui, Deus fala através de Samuel por que ele tinha feito aquilo. E ele falou: não, é para adorar a Deus. Mas querido, Deus não precisa de nada externo para adorá-lo. Entenda esse código, entenda isso hoje. Deus não precisa de nada externo para adorá-lo. Deus precisa do que está dentro. Então, o que está dentro de nós? Dentro de nós rola algo chamado obediência ou desobediência. O que dirige a nossa vida é as atitudes que nós vamos tomar no nosso dia a dia. Deus fala uma coisa, nós dizemos outra. Nós fazemos outra.
E Deus não quer isso de nós. Deus, na verdade, Ele tem um propósito, Ele tem algo muito maior para a nossa vida e Ele quer que nós estejamos empenhados naquilo que Ele está fazendo. Deixa eu te falar, Deus já tem algo destinado para a tua vida. O que você precisa entender nessa noite é que Ele já te deu tudo o que você necessita. O que importa agora é a sua obediência, é aquilo que você vai fazer diante daquilo que Deus já te direcionou. Aleluia. Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que vos mando? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês são desobedientes? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem nada daquilo que eu falo para vocês? Tem muita gente dentro da igreja, chamando o Senhor, Senhor nos domingos, mas chega na segunda, faz tudo o contrário, faz tudo diferente. Ei, meu irmão, chegou a hora de você alicerçar a sua vida. Ei, se você está aqui pela primeira vez, chegou a hora de você alicerçar a sua vida, colocar os seus fundamentos em Cristo, porque você vai viver os maiores milagres na tua vida. Vai haver um despertar dentro de você profundo que você nunca experimentou antes. Aleluia. E Jesus continua essas palavras dele. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele começa na parábola, é semelhante a um homem, ou melhor, ele fala assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Porque para Deus não importa, querido, o que você ouve, importa o que você pratica. Eu sempre falo isso aqui na nossa igreja. Não importa o que ouvimos, mas importa o que fazemos com aquilo que ouvimos. A palavra de Deus, ela é como um despertador. A palavra de Deus, ela é como um despertador. O despertador, ele não tem força para puxar você da cama e te tirar da cama. O despertador, ele tem apenas a função de despertar e falar, está na hora. Agora, quem toma a decisão, quem determina se vai sair da cama, dar um salto da cama, falar, agora está na minha hora, é você, é eu, somos nós. Não adianta, a palavra de Deus, ela é um despertador. A palavra de Deus, ela quer nos orientar, nos dar a direção. Mas o que faremos? Então Jesus, ele fala, olha, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. Todo aquele que vem a mim, primeiro, você tem que ir a ele. Segundo ponto, ouvi-lo o que ele tem para falar. E terceiro, praticar. A prática é mais importante do que tudo nessa vida. Porque tem muita gente que tem sonhos, tem projetos, que estão morrendo, que estão sendo destruídos, por conta que ela tem a palavra, ela tem o sonho, ela já está tudo desenhado na cabeça dela, mas o que falta para ela é a ação, é o agir, é andar naquilo. Primeiro nós precisamos entender que na nossa vida de sucesso, seja ministerial, seja em qualquer âmbito, nós primeiro precisamos ser, fazer e ter. Primeiro, se você sabe quem você é em Cristo, nada vai te abalar. Depois, você sabe quem você é em Cristo, você ouve a palavra de Cristo, agora você vai começar a praticar. Fazer. O que nós temos que dar diante de tudo isso, a maior resposta e correspondência que nós temos que dar a isso tudo, é no fazer. Porque a consequência depois virá no ter. E no ter, sabe o que a gente faz? A gente desfruta. Primeiro você precisa ser, fazer e ter. Por isso que a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O ter vem na medida do fazer. Por isso que Jesus, ele falava, olha, todo aquele que vem a mim ouve as palavras e as pratica. Nós precisamos entender nesses dias que nós precisamos praticar a palavra. E ajudar as pessoas é bom, fazer isso é bom, fazer aquilo é bom. Mas, querido, nada disso importa se ficar só no fazer isso é bom. Se nós não sairmos e sermos igreja, se nós não fazermos algo pelo reino, se nós não darmos a nossa vida, entregarmos ela completamente para Ele. Você quer ser uma casa alicerçada? Hoje você tem uma palavra, agora você precisa praticar. E ele diz, é semelhante a um homem que edificou a sua casa, cavou, abriu profunda vala e a lançou no alicerce sobre a rocha. Aqui é interessante nós falarmos que
Para eu ter uma casa, para eu ser uma casa bem alicerçada, para eu ser uma casa bem fundamentada, eu preciso, primeiro de tudo, cavar. Todos os minérios da terra, diamante, ouro, as maiores riquezas estão debaixo da terra. Você nunca parou para se perguntar por que Deus colocou escondido? Ele não poderia colocar as riquezas expostas para mim e para você? Não poderia colocar em abundância para nós acharmos, como nós achamos a água? Porque tudo que tem mais valor, você precisa ir mais profundo. Tudo que existe de valor, você precisa cavar, você precisa fazer um esforço. Deixa eu te falar algo. Se você quer encontrar algo de valor, começa a cavar. Começa a ir mais profundo, começa a descer, começa... Mas eu não tenho pá, pastor. Começa a cavar com a mão. O seu esforço vai ser maior, mas vai ser compensador. Creia nisso. Jesus disse que primeiro é necessário cavar. É necessário cavar, cave. E quando nós falamos de cavar, nós falamos de abrir um buraco. Nós falamos de abrir uma profundidade. E quando nós falamos de profundidade, nós falamos de intimidade. Nós falamos de algo que está em oculto. O tesouro está oculto aos nossos olhos. Mas quem cava, encontra. Quem cava a terra, encontra. E então nós precisamos, primeiro passo de tudo, para nós termos a nossa casa alicerçada, a minha casa, a minha vida ser alicerçada, é preciso cavarmos. Vai dar trabalho, mas começa a cavar hoje. Começa a ir para o teu quarto, começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a entrar em intimidade, começa a colocar, deixar a sua vida. Deus, eu não quero mais saber de nada do que eu sou, mas eu quero saber, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida. Não quero saber de mais nada que eu estou fazendo, mas eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Aleluia. E segundo ponto, Jesus vai falar. Ele vai falar, cavou uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Alicerçar sobre a rocha. Primeiro ponto, você precisa cavar, e depois, segundo ponto, você precisa lançar os alicerces. Você pode falar, olha, cavei e encontrei. Cheguei no ponto ideal, mas agora é hora de lançar os alicerces, querido. Agora é hora de lançar os alicerces. Porque tem muita gente que cava, tem muita gente que já teve intimidade, tem muita gente que já foi no mais profundo, mas esqueceu de quando chegou ali na rocha, esqueceu de lançar os alicerces. E por isso, muitas vezes, nós encontramos pessoas desesperadas que eram pastores, que eram ministros na rua. Que eram pessoas que estavam firmes na presença do Senhor na rua. Por quê? Porque não lançaram os fundamentos. Jesus falou, cave, mas depois lance. Depois que você terminar de abrir a vala profunda, lance os fundamentos. É necessário você lançar os fundamentos. Não esqueça que depois de cavar, depois que ir para o teu quarto, é necessário lançar os fundamentos. E o que são os fundamentos lançados? É a firmeza. Sabe por quê? Porque Jesus, na mesma parábola, ele vai falar. Porque quando você lançar os alicerces, vai vir as tempestades, vai vir as enchentes, vai vir os ventos, vão bater contra você e nada poderá te abalar. Nada vai poder te abalar. Entenda isso, pelo amor de Deus, nessa noite. Nada vai te abalar. Lance os alicerces hoje. Lance os alicerces agora. Para que nada abale a estrutura da tua vida. Quem ouve a palavra de Deus e a obedece e pratica, é semelhante a esta casa. Mas quem ouve, mas não as pratica, Jesus vai falar na sequência, que é como aquela pessoa que lançou o seu alicerce sobre a terra, edificou a casa sobre terra sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ele, e desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Entenda que o que você precisa para a tua casa não ser destruída nesses dias é de bons alicerces e de cavar profundo. Nos dias de pandemia, nos dias de caos, nos dias de tristeza, de angústia, cave e lance os alicerces em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu essa palavra, diga amém, diga eu creio nisso. Eu quero orar com você.
Em nome de Jesus, eu quero que você feche os teus olhos. Deus, Ele tem algo tremendo para a tua vida. Talvez você viveu uma vida até agora, uma vida superficial, com a sua casa alicerçada sobre terra sem fundamentos. Mas a palavra de hoje, minha casa, minha vida. Onde você quer chegar com Deus? Aonde você quer chegar com Deus? Os fundamentos da sua vida determinam aonde você vai chegar e como você vai, além do tudo, suportar os dias maus. Quero que você coloque a mão no seu coração, quero orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor possa abençoar a cada vida, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa ministrar a cada coração nessa noite. Ministra, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família. Aqueles, Pai, meu Deus, que estão indecisos, Senhor, na sua vida, no seu dia a dia. Meu Deus, que estão com a sua vida superficialmente. Que o Senhor possa enchê-los agora, Pai, com Teu Espírito. Meu Deus, que eles possam experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Meu Deus, que eles possam começar agora a cavar, Senhor, as valas, para que elas sejam, Pai, profundas agora, Pai. Para que eles possam também lançar os alicerces, Pai, para experimentar, Senhor, uma casa alicerçada na rocha. E a rocha cuja qual é Jesus Cristo, porque Ele é a nossa rocha. Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que nos dá a direção. A Tua palavra diz em Gênesis capítulo 49, que o Senhor é a rocha de Israel. A Tua palavra diz em Salmo 95, venham, cantemos o Senhor com alegria, clara, e aclamemos a rocha da nossa salvação. A Tua palavra diz em 2 Samuel, pois quem é Deus além do Senhor, e quem é a rocha senão o nosso Deus? Nós queremos Te pedir agora, Senhor, que a nossa vida esteja alicerçada no Senhor, para que possamos viver uma vida abundante, profunda contigo e de grande sucesso, Pai, na terra. Que possamos herdar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesses dias. E que nada venha abalar a nossa vida. Nós repreendemos, Senhor, toda a tempestade, todo o desânimo, todo o medo, todo o caos. Meu Deus, e cremos, Pai, que ainda que ela venha, a nossa casa não vai desmoronar, porque estamos alicerçados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Queridos, creia nessa palavra, creia nessa oração agora, que você orou, porque Deus, Ele tem algo profundo para você. Alicerce a tua casa, a tua vida, nas mãos do Senhor, na rocha que é Jesus Cristo, em todo o tempo, amém?